profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, presentes no santuário de Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizete, quero saudar aqui a equipe de liturgia, quero saudar as ministras da Eucaristia, quero saudar aqueles que nos acompanham pelas mídias do santuário e também da Diocese de São João da Boa Vista. O Bruno lá na técnica, o Fernando na transmissão e o Vandão cantando. A todos vocês, abram o coração, a mente, a alma para acolher a palavra de Jesus nesse dia. Jesus no Evangelho vai dizer que é preciso ter o sinal, mas o sinal já foi dado. E ele dá o exemplo de sinal de Jonas. Veja bem, o sinal de Jonas é um sinal de conversão, é um sinal de mudança. E nós estamos vivendo exatamente esse período. O período da Quaresma é um período lindo dentro da igreja, um tempo litúrgico para a gente voltar o nosso coração para nós mesmos e para Deus. E ver os sinais que Deus vai dando na nossa vida. Como aconteceu lá no Antigo Testamento, que ele cita de Jonas. Um sinal de conversão, de mudança. E a conversão, ela é muito mais do que deixar de fazer alguma coisa. A conversão começa no pensamento. Isso que é o mais difícil. Se eu mudo o meu pensamento, o meu comportamento, em seguida vai ter uma reação. Mas se eu não mudo o pensamento, aquilo que está dentro de mim, eu posso até fazer no tempo da Quaresma uma mudança mais externa, mas terminou o tempo da Quaresma, eu volto a ser tudo aquilo que eu era antes. Olha como que é interessante a palavra de Deus. Essa mudança, em primeiro lugar, daquilo que está dentro de nós, do nosso pensamento. Porque aquilo que nos rege a cada dia é o pensamento. A gente não para de pensar, até mesmo dormindo, o nosso cérebro está funcionando, ele não para, porque se ele parar a gente morre. E veja bem como a importância dessa mudança de pensamento. E para isso,
é preciso contar com duas coisas. Primeiro, a graça de Deus. Sem a graça de Deus é impossível uma mudança interior. É preciso a graça. E Jesus, ele nos dá, nesse tempo especial, a graça. A graça significa o quê? A oportunidade. Ele nos dá sinais para a gente ver que Ele está presente, que Ele age na nossa vida, na vida das pessoas, que Ele age na sua igreja, que Ele está presente onde nós o buscamos. Hoje estamos aqui no santuário, Jesus está aqui, Ele está presente aqui para dar a graça a mim, a você, você internauta, você que nos acompanha. Essa graça é a primeira coisa que devemos pedir a Jesus, para uma mudança de mentalidade, para uma conversão. E segundo, é eu ter o desejo. Não basta ter a graça se eu não quero. Aí tem aquele exemplo clássico do guarda-chuva. Quando está chovendo, a gente não usa o guarda-chuva. Se você não está no seu carro, vai em algum lugar mais perto, você usa o guarda-chuva para não se molhar. Fazendo uma comparação, essa chuva é a graça. Mas se o meu guarda-chuva está aberto, a graça bate, escorre. A chuva bate, escorre. Não chega a mim. É preciso ter a graça, mas é preciso eu querer. Esse eu querer significa eu ter vontade, eu desejo. Jesus, eu quero mudar nisso. Jesus, eu quero dar um passo na minha fé nesse ponto. E quando a gente muda alguma coisa na nossa vida, é interessante que, além das pessoas perceberem pelo nosso comportamento, muda em todos os sentidos da nossa vida. Exemplo: padre, eu não tinha paciência. Paciência é uma coisa que a gente tem que pedir todo dia. Padre, eu não tinha paciência, mas de jeito nenhum com tal coisa. Mas Deus me deu a graça, eu fiz uma novena, eu rezei, eu pedi, eu fui na procissão da penitência, no tempo da quaresma, e eu consegui ter mais paciência. Essa paciência vai estar envolta na tua vida toda. Aí você vai ter mais paciência com o marido, com a esposa, com o filho, com o neto, dentro da comunidade, com as pessoas que você trabalha. Veja bem, a mudança na nossa vida, quando acontece uma mudança, é para todos os recursos da nossa vida. Não acontece somente para aquilo. A gente até pede, às vezes, especificamente para aquilo, mas depois aquilo vai repercutir na nossa vida toda. Hoje, nessa manhã, Deus, Ele é capaz de fazer tantas coisas na nossa vida, mas é preciso eu acreditar, é preciso eu crer nessa graça que vem de Cristo, e somente nele nós temos a conversão, e sobretudo eu querer. Jesus, eu quero, me ajude, eu desejo essa graça na minha vida, para eu ser mais feliz, para eu melhorar como pessoa, para eu ter mais paciência, para eu ter mais vontade de ajudar as pessoas, para eu poder olhar para o outro e ver o outro a sua presença. Quantas coisas vão mudando na nossa vida quando recebemos a graça de Jesus e o desejo de possuir essa graça, mas o desejo de contar com Deus. Lembre-se que Deus não perguntou para você para vir a esse mundo. Não perguntou, ninguém perguntou. Você veio. E nós cremos pela fé, Deus pensou em você. Mas Deus pergunta se a gente quer a salvação. E Ele dá os sinais. Então hoje vamos abraçar, tomar posse do sinal de Deus da nossa vida, que é a sua graça, que Ele derrama sobre mim e sobre você. Convido você agora a fecharem seus olhos e através dessa canção possamos orar, pedir, clamar a graça de Jesus e sobretudo, eu quero Jesus, eu quero entrar nessa dinâmica interior, desse tempo tão lindo que é o tempo da quaresma. Deus é capaz de transformar sua vida. O
impossível Ele fará. O que és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reserva, sua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora. Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu.